tenta estimular essa mentalidade binária do cidadão, de ser contra ou a favor determinadas coisas, que na verdade tem 40 nuances, assim, 40 elementos, mas ele quer sempre polarizar. Então ele está mais preocupado em emplacar narrativas do que enfrentar o problema. O Benjamin Netanyahu enfrentou o problema. Né? A Angela Merkel foi e buscou enfrentar o problema. E isso está acontecendo com vários governantes em outros lugares. Mas ele não. Então, repetindo, o próprio jornalismo a respeito da militância, mostrando quem é que era remunerado em gabinete ali, como eu mostrei, eles se incomodaram tremendamente, né, porque eles não dizem nas redes sociais, então não tem transparência devida e tal, não tem a questão moral, né, aflorada. E tudo isso foi ficando claro para as pessoas, principalmente aquelas que acompanham de uma maneira mais minuciosa o debate político e frequentam as redes sociais. Então, aquilo vai caindo pelo ridículo. Da mesma forma, esse comportamento de sabotagem do combate à pandemia também vai caindo pelo ridículo e pelo rastro de mortes, né, e destruição que o vírus vai causando. Você acha que teve uma mudança do Bolsonaro um pouco pelo efeito Lula dos últimos dias? Não, tudo que tem um peso eleitoral provoca uma preocupação em relação ao Bolsonaro. Eu acho até que sempre interessou, ele sempre vislumbrou ali uma polarização com o PT, porque, justamente, como eu gosto de dizer, ele tenta se limpar na sujeira petista. Então, toda a sujeira bolsonarista, ele quer que se anule diante da magnitude da sujeira petista, que é um partido que ficou no poder durante 4 mandatos, e teve o mensalão, teve o petrolão, teve esquemas de corrupção muito grandes. Então, ele gosta disso. Ao mesmo tempo, dada a reação que se tem às imbecilidades dele durante a pandemia, por exemplo, tem uma preocupação muito grande de isso ser explorado pelo próprio PT. E aí o Lula tem a sua barra aliviada no Supremo Tribunal Federal, faz um discurso apontando certas verdades sobre o governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que mente sobre si próprio. Claro. E mente sobre o seu passado, posa de inocente, né? Reescreve a história e tal, mas sempre no discurso de um populista manipulador, você tem alguns elementos de verdade. Aí ele usa aquilo que está sendo dito de mais concreto sobre a sabotagem, a negligência, a incompetência bolsonarista, e aí, como está muito ruim isso, as pessoas ficam indignadas com isso, várias delas que não têm a dimensão que nós que vivemos a época do PT temos da sujeira, elas acabam eventualmente até aderindo naquele momento aí. Então, o Bolsonaro fica preocupado, até porque, como ele teve esse desgaste com a população mais instruída e menos dependente do Estado, ele quer atingir cada vez mais a população mais dependente do Estado, que são os beneficiários de programas de transferência de renda, que era o eleitorado cativo do PT. Exatamente. Então, se surge uma figura de liderança como o Lula para resgatar esse eleitorado, o Jair Bolsonaro fica preocupado, porque o outro ele já perdeu em boa parte. Né? Pode não ter perdido todo, ainda tem gente otária para acreditar que o Bolsonaro está combatendo a corrupção. É incrível. Tem gente de elite, né? Tem dos dois tipos, né? Tem o otário, né? O idiota útil na teoria política, e você tem o cúmplice, né? O sujeito complacente, condescendente, como muitos empresários, né? Como parte do mercado, por exemplo, muitos empresários aí que financiam até esses esquemas dos quais a gente está falando. Então, ele fica preocupado com uma rivalidade como essa, e isso, obviamente, é monitorado ali para ver qual é o comportamento devido. Tem coisa mais ridícula do que depois do Lula criticar, porque assim, veja que o Lula está usando coisas que são críticas comuns ao Bolsonaro e corretas, né, em determinados sentidos. Ele não tá Obviamente ele pode ter lá os seus... ele não está tendo nenhum insight novo. O terraplanismo bolsonarista era apontado há muito tempo. Aí ele foi e apontou. Aí o Bolsonaro vai e faz uma live com um globo terrestre giratório, querendo provar que ele não é um terraplanista pela cenografia. Caramba. Tem coisa mais patética do que essa? Então, assim, o Brasil precisa sair de uma falsa polarização, porque Lula e Bolsonaro estão do mesmo lado em relação à sabotagem do combate à corrupção, em relação à frente ampla pela impunidade. O Lula está lutando pela família dele, o Bolsonaro está lutando pela família dele no sentido pior, né, que é o sentido de proteger da ação da justiça, de responsabilização pela sujeira que eles fizeram.